irmãos queridos da Igreja Batista do Jardim Brasil. É muito bom estarmos juntos, ainda nesse mês de outubro, dia 5 de outubro. Entretanto, parece que nós estamos ainda no mês de julho, por causa do frio. Sendo assim, então, estando em outubro, na primavera, mas com sensação de julho, por causa do frio, nós vamos então iniciar o culto desta noite, agradecendo a Deus pelas muitas bênçãos. E eu quero então convidar os irmãos a adorar ao Senhor com o hino Vinde Adorar. É o hino número 1 do Inário para o Culto Cristão. Nossa irmã Débora vai estar nos ajudando na regência. E logo em seguida, ao hino 1, Vinde Adorar, vamos cantar 312 do cantor cristão, que é o hino Amparo. Então, de forma sequencial, um após o outro, louvemos o nosso Deus com o hino 1, do Inário para o Culto Cristão, e 312, Amparo. Nos coloquemos em pé, louvemos ao Senhor. Thank
compartilhar com os irmãos, tenho que correr um pouquinho, mas estamos dentro do horário, sobre o tema a recompensa do serviço. 2 Coríntios, capítulo 5, tem algo que o apóstolo Paulo nos apresenta que eu fiquei pensando sobre isto hoje. Na verdade, Paulo, em suas epístolas, Paulo fala muito sobre a questão das aflições, das angústias, dos problemas. E quando o apóstolo Paulo fala sobre essas coisas, ele sempre fala também das vitórias em meio às lutas. Por exemplo, lá em Romanos 8, que nós conhecemos muito bem, ele fala das lutas, das aflições, mas depois ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E tantas outras expressões, e ele fala do espinho na carne, mas que Deus lhe diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, ele trata desses assuntos, do sofrimento, e ele, ao mesmo tempo, ele fala da vitória também. Não só ressalta o sofrimento, mas também da vitória. No capítulo 4 de 2 Coríntios, os versos de 16 a 18, Paulo fala dos efeitos das aflições. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Olha, a momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, essas são eternas. Daí então, dando continuidade aos efeitos das aflições, no capítulo 5, o tema parece que é sofrimento, ou continua com o tema sofrimento, tema muitas vezes mencionado pelo apóstolo Paulo, mas tema muitas vezes mencionado, mas sempre com a palavra de vitória. Sei que é um pouco complicado para nós falarmos de vitórias ou de bênçãos, de cura, para as pessoas que estão sofrendo. Por mais que falemos, talvez nós não encontremos as palavras corretas, ou palavras que irão realmente alcançar muitos corações. Principalmente no momento de dor, da perda de um ente querido. Tem muitas vezes, irmã Amélia, que quando uma pessoa perde um ente querido, nós não sabemos nem o que falar. Por mais que falemos, nós não estamos vivendo a experiência que aquela pessoa está passando. É muito difícil. Só que tem pessoas que falam, né? Querem dar uma palavra de conforto, sai falando qualquer coisa. Então, não dá para agir dessa forma. Como confortar, como falar para aquelas pessoas que estão vivendo em lutas e dificuldades. Eu prefiro, muitas vezes, nem imaginar a dor de muitas pessoas por diversas circunstâncias da vida. Tem um casal, amigo meu, lá de Goiás, pastor João Sérgio e irmã Viviane.
são diretores da APEC do estado de Goiás. Eles têm 2 filhas. E uma das filhas, a Mariana, com 20 anos, nasceu tumores nela, câncer, já tomou fígado, já tomou rins. E eles estão numa batalha de hospital para lá, hospital para cá, de não sei o que, de quimioterapia. Toda semana, todo dia, perdão, ela publica notícias da Mariana no Facebook. E a gente vê o coração daquela irmã, daquela mãe completamente destruído, despedaçado, e o pai completamente em desespero, João Sérgio, meu amigo. E eu fico pensando, eu não posso imaginar a dor desse pai e a dor dessa mãe, com uma filha de 20 anos, no estado de saúde como esse. Contudo, na Bíblia nós somos exortados a não ficarmos desesperados diante das circunstâncias adversas das nossas vidas, sabendo que nossas vidas, ela está sob o controle de Deus. Consciente de que as nossas vidas está sob o domínio de Deus, e que o Senhor tem um domínio não só de nossas vidas, mas também de todas as coisas do mundo, nós não devemos entrar em desespero. Mesmo assim, é difícil aconselhar alguém dessa forma. Oh, confia em Deus. É fácil falar, né? Cadê a sua fé? Confia no Senhor. A pessoa que está sofrendo a dor, ela é que sabe qual é, até onde ela pode verdadeiramente suportar. Então, o Senhor nos fala que Ele nos dá a dor, a enfermidade, mas também o Senhor nos capacita para vencermos essa dor, essa enfermidade, ou as lutas de um modo geral. Então vem a provação, mas a provação produz a paciência, e a paciência produz a esperança. E Deus trabalha em nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo, então, diante desse quadro que eu introduzi esta palavra para os irmãos, ele nos diz que nós somos muito mais do que corpo. 1 Coríntios 5, verso 1. Está escrito lá, vamos lá? Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. 1 Coríntios 5, 1. A palavra tabernáculo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, aparece pelo menos 3 vezes. Aparece no versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo. Depois aparece outra vez no versículo 2, e por isso neste tabernáculo, e depois aparece novamente no versículo 4, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo. A palavra grega para tabernáculo é esquenos. Esquenos significa tenda. Sua raiz, esquenos, é escar, que significa cobrir. Na Septuaginta, ou seja, no Antigo Testamento grego, por isso que recebe o termo Septuaginta, esta palavra esquenos, com a raiz escar, designava a casa de uma pessoa. Tabernáculo, tenda, mas designava a casa de uma pessoa. E o filósofo grego Pitágoras, ele colocou uma palavra dentro dessa linha de pensamento de esquenos, e ele usava então essa palavra para designar esquenos como sendo a habitação da alma. Esse nosso tabernáculo, esse nosso corpo,
Pitágoras foi muito sábio em dizer que esse tabernáculo, esses quênios, é a habitação da nossa alma, que reside dentro desta tenda, dentro desses esquemas. Paulo, então, ele junta o conceito da Septuaginta com o conceito da filosofia grega, que eu amo bastante, vale a pena estudarmos, e nos diz que nós somos muito mais do que corpo. Na verdade, Paulo diz que nós não somos apenas corpo, que nós somos corpo, alma e espírito, defendendo a doutrina da tricotomia. Quando percebemos isso, percebemos então que provisoriamente nós somos tenda, provisoriamente nós somos tabernáculo, provisoriamente nós somos habitação de uma alma e do espírito. Está muito pesado isso, né? Mas não, é tranquilo, nada de difícil. Paulo diz que nós somos, que esse corpo é uma habitação provisória e que nós somos muito mais do que esse corpo. Esta casa, esse tabernáculo, essa tenda, um dia se desfará. Mas nós temos uma outra casa. E esta casa não se desfará, porque esta casa é uma casa nos céus. E esta casa que nós temos nos céus é a casa, na verdade, de um corpo glorificado para sempre na presença de Deus. Por isso que nós vemos aquela expressão que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque a casa primeira, a primeira moradia, vai se desfazer. Essa habitação vai se acabar. E a segunda vai permanecer para sempre. Os crentes, então, eles suspiram e aspiram. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 2, Paulo diz, então, que os crentes suspiram e aspiram. E por isso, neste tabernáculo, gememos. Neste tabernáculo, irmã Neuza, é o tabernáculo atual. E nós gememos. Nós gememos não só de dores, de dor aqui, de dor ali. Gememos não só por causa das nossas enfermidades neste tabernáculo e tantas coisas, mas gememos também aspirando por sermos revestidos da nossa habitação. Vamos lá? Gememos aspirando, vamos lá juntos? Gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Quando a gente lê isso aqui, nós entendemos o seguinte, que o apóstolo Paulo gemia por esta habitação celestial. Quando lemos isso aqui, eu posso imaginar que os cristãos da igreja primitiva gemiam também pela habitação celestial. E quando eu leio isso aqui, me vem uma pergunta. Para você não, Renan, que você está caminhando, não vai chegar lá. Mas vem uma pergunta. Será que os crentes de hoje também gemem por esta habitação celestial? Vou responder. Fiz a pergunta. Será que os crentes de hoje, de nossos dias, também gemem como os crentes primitivos pela habitação celestial? A resposta é não.
a maior parte dos crentes de hoje, incluindo muitos de nós que aqui estamos neste culto de quarta-feira, na verdade, estão apaixonados por esta casa terrena. A maior parte dos crentes não desejam de forma nenhuma a casa celestial, ou a habitação celestial. Isso não significa querer antecipar a morte. Quando Paulo diz que ele geme pela habitação celestial, que por isso, neste tabernáculo que eu ocupo, eu gemo aspirando ser revestido da habitação celestial, isso não quer dizer que Paulo queria a morte, ou que nós devemos orar para que morramos numa demonstração de desânimo por esta vida, apesar de que em alguns momentos, a gente, de uma forma negativa, nós falamos assim: melhor me seria morrer. Melhor me seria morrer. Já não encontro prazeres nesta vida. Melhor é ir morar com Jesus nos céus. Paulo aqui, ele não está querendo antecipar a morte. O que Paulo quer aqui, na verdade, ele quer ser revestido de um novo corpo, e esse revestimento vindo pela vinda do Senhor Jesus. Na verdade, não é ele que está querendo tanto ir, mas ele quer que Jesus venha logo. É diferente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Este pensamento do desejo que Jesus venha logo e que eu e que você sejamos então revestidos do corpo em glória e que sejamos então arrebatados para a glória, isso deve inundar o nosso coração de alegria, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 20, no finalzinho. É o conhecimento, é o reconhecimento de que a nossa pátria está nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Paulo nos diz então, e nos fala desse seu desejo. Vamos ler juntos? Vamos lá. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. Então Paulo fala desta pátria que está nos céus. Também em Hebreus 11:16 diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Quando eu li isso aqui, irmã Neuza, eu fiquei dando glória a Deus sozinho lá no meu refúgio. É um quartinho pequenininho que tem lá em casa. Tem livros, irmã, que você não quer imaginar. Está uma bagunça aquilo lá, mas eu vou consertar em nome de Jesus. Negócio não, eu fui para ali trancado, comecei a dar glória naquele quartinho ali, trancado lá. E eu comecei a falar, gente, estou ficando doido aqui nesse negócio. Eu fiquei dando glória porque aqueles que aspiram
a uma pátria superior, ou a pátria celestial, diz o versículo de Hebreus 11:16, que Deus, por isso Deus, não se envergonha deles chamarem de seu Deus. Deus tem orgulho desses que aspiram à pátria celestial. Quando eu ouvi isso aqui, eu fiquei pensando num pai que se orgulha de um filho. Mas aí pensei de um pai que não se orgulha de um filho. Deus se orgulha de nós chamarmos, ou de nós dizermos que Ele é o nosso Deus. Por isso Ele não se envergonha deles, desses que aspiram à pátria superior, ou pátria celestial. Deus não se envergonha deles, porquanto lhes preparou uma cidade. Há certos crentes, irmãos, tão envolvidos com bens materiais, que dão as sobras para Deus. Eles não querem a pátria celestial, eles querem a pátria daqui. Eles querem que Deus os abençoe, eles querem enriquecer, eles querem ser prósperos, eles querem passar em concursos públicos, eles querem ganhar dinheiro, mas tudo isso pensando na pátria terrena. Pede a bênção de Deus, mas pede a bênção de Deus para usar e para gastar essas bênçãos aqui nessa pátria terrena. E o mundo está cheio disso, irmãos. Mas a celestial, que Deus oferece para muitos crentes, eles falam que Deus me livre de querer saber da pátria celestial. Quero bênção, mas para gastar aqui. Não quero gastar bênção no céu. O cristão autêntico, aquele que verdadeiramente ama a Cristo, tem como maior desejo de recompensa não os bens da pátria terrestre, não os bens deste mundo, mas os tesouros celestiais. Isso não quer dizer que você não precisa ter uma casa em Peruíbe. Isso não significa dizer que você não precisa ter um apartamento em Mongaguá. Mongaguá. Que você não precisa ter um apartamento em Mongaguá. E convida seus colegas para passar um final de semana lá. Dá a chave. Leva para você junto. A Robinita agora falou: ei, eu não gostei. Eu queria ir também. Isso não quer dizer que você não tenha que ter casa lá no Guarujá, né, irmãos? Por aí. Mas não triplex. Hã? Mas não triplex. Mas não triplex. E o pior, dizer que não é seu. Olha, você está entendendo. Ainda bem que foi o promotor que falou. Ainda bem que isso não é dele, né? Olha, tudo é isso. Isso não quer dizer que você não possa. Mas você não pode colocar o seu coração nessas coisas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Viver tranquilo. O texto do Apocalipse, o versículo 4, diz que o desejo de viver com o Senhor nos mostra o desejo de viver com o Senhor, mas nada de desânimo. O desejo do apóstolo Paulo pela vida futura era muito grande. Ele queria até partir, mas ele não queria morrer. Mas Paulo queria que Cristo regressasse logo, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, versículo 4, gememos angustiados, não por querermos ser despidos,
mas sermos revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Deus nos preparou para isso e Deus então nos deu um penhor. Este penhor é o selo do Espírito Santo, é o anel lá. Esse penhor que nos diz então que nós somos propriedade de Deus, e esse penhor ele nos dá uma garantia, e esse penhor também é para que tenhamos bom ânimo, como nos diz então o versículo 6, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, então tenhamos bom ânimo. Talvez por esse motivo Paulo não sabia o que seria melhor para ele, se era ficar ou se era partir. Eu percebi isso, que o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele desejava encontrar-se com Jesus, ou que o Senhor Jesus voltasse logo, mas em outros momentos, Paulo desejava continuar ainda neste mundo. E em Filipenses, então, capítulo 1, 21, 22, Paulo diz assim: porquanto, vamos ler juntos? Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher, se viver ou se morrer. E quando eu vejo assim esse comportamento de Paulo, irmãos, eu percebo então que Paulo coloca-se diante de Deus de uma forma bem aberta: Senhor, faça da minha vida aquilo que o Senhor quer fazer. Se o Senhor quer que eu viva mais de 10 anos, eu vou viver mais de 10 anos. Se o Senhor quer que eu viva mais 30 anos, eu vou viver mais 30 anos. Mas se o Senhor também quiser me levar agora, eu estou pronto para partir, para estar com o Senhor. Quando eu fico pensando nisso aqui, meus irmãos, eu quero só lembrar para você essa questão de que nós somos muito mais do que apenas corpo. Nós somos muito mais do que carne e sangue. Nós somos alma e nós somos espírito, e esse corpo apenas o tabernáculo é a tenda que habita e que mora o nosso espírito e a nossa alma. Concluo: nada de desânimo. A vida pode estar bem difícil, mas não devemos andar pelo que os nossos olhos veem, e sim pelo que a nossa fé enxerga. Então, irmãos, vamos em frente. Enquanto estamos aqui neste mundo, sigamos em frente. E 1 Coríntios, capítulo 5, de 6 a 10, então, nós vamos ler e vamos terminar então. Temos, portanto, sempre bom ânimo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio deste corpo, por meio deste tabernáculo. A responsabilidade é sua. Queres desanimar-te? Já não tens o teu fervor. Eu não sei qual é o número desse hino, é do cantor cristão. A Débora deve saber. Se a Débora não souber, o nosso ministro sabe. Vamos ficar em pé. Não desanime. Com dores, com lutas, mas não desanime.
e repetindo as lições do apóstolo Paulo. Esse tabernáculo, esse corpo, essa tenda é provisória, mas um dia nós teremos um tabernáculo eterno. A glória da segunda casa, eu tenho certeza, vai ser bem melhor do que a primeira. Número 337. Do 337. 337. do Cantor cristão. Oremos então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Te rendemos graças, Pai, por este encontro, por esta festa maravilhosa, pela tua palavra vinda aos nossos corações, pelo consolo, pelo conforto que as Escrituras Sagradas trazem para nós.
Muito obrigado, ó Deus, por essa noite, por esse encontro. Muito obrigado, ó Deus, pela recuperação do nosso pastor Antônio Jorge. Abençoa o teu servo sempre, dando-lhe força, coragem, disposição para continuar o trabalho aqui em Jardim Brasil. Pedimos, Senhor Deus, por cada servo teu aqui presente nesta noite. Pedimos, Senhor Deus, pelo retorno, pela noite de paz que queremos ter, que desejamos ter. E mais uma vez, Pai, colocamos todos os pedidos colocados aqui nesta noite. Libera, Senhor, cura, abre portas de emprego, anima os nossos corações, salva, Senhor, os casamentos, as dificuldades que as pessoas enfrentam. Dá-nos sempre, Pai, a tua bênção, a tua paz, a tua direção. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos assim, Pai, agradecidos no doce nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém. Sentemos. Meus irmãos, eu esqueci só de avisar que esta semana nós estamos em jornada de oração de 5 dias. A irmã Marali tem vindo, eu não tenho vindo não, porque eu estou me poupando, eu estou com um gripe forte ainda, mas estamos lendo o Evangelho de João, que começou na segunda-feira e termina na sexta-feira. E estou então no capítulo de João, capítulo 13 João. Amanhã, às 8 horas da manhã, continua até sexta-feira. Amém.